Agora, todos podem enviar relatos sobre a fera pelo e-mail que está aparecendo na tela. Por favor, não se esqueça de ler as regras, que estão no comentário fixado ou na descrição. Vendo o horror diante de si, Pedro sentiu uma mistura de medo e determinação. Ele sabia que não poderia simplesmente ficar parado enquanto Joaquim, um homem que apesar de reservado havia se tornado seu amigo, enfrentava aquela monstruosidade. Com as mãos trêmulas, Pedro pegou um facão que estava ao lado do alojamento e uma lanterna. Respirou fundo e se lançou para a escuridão da floresta. Enquanto isso, Joaquim corria desesperado pela mata fechada. Cada galho que arranhava seu rosto e braços parecia insignificante diante da ameaça que o perseguia. Ele podia ouvir os passos pesados da criatura, o som da respiração animalesca e o farfalhar das folhas sendo esmagadas sob o peso do monstro. Joaquim sabia que não podia continuar assim por muito tempo. Depois de correr por mais alguns minutos, ele avistou uma árvore alta e grossa. Sem pensar duas vezes, começou a escalá-la, usando todas as suas forças para se afastar do chão e da fera que o caçava. Quando chegou a um galho alto, ele parou para recuperar o fôlego, olhando ao redor com desespero. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, e por um breve momento, ele pensou que talvez estivesse a salvo. De repente, um tremor percorreu o tronco da árvore, como se algo imenso tivesse colidido contra ela. Joaquim mal teve tempo de reagir antes de perder o equilíbrio e cair. Ele atingiu o chão com força, o impacto tirando-lhe o ar. Antes que pudesse se levantar, viu duas luzes vermelhas brilhando na escuridão. Os olhos da criatura. Era o Sr. Mateus, em sua forma de lobisomem. A criatura avançou, os dentes salivando, e antes que Joaquim pudesse gritar, o lobisomem se lançou sobre ele. Seus gritos ecoaram pela floresta, cortando a noite como um trovão. Pedro, que corria pela mata com a lanterna balançando em sua mão, parou abruptamente ao ouvir o som terrível. Seu corpo congelou. O coração batia tão forte que ele achou que fosse explodir. Por 27 segundos, ele ficou imóvel, ouvindo os gritos que rapidamente se transformaram em um silêncio absoluto. Joaquim. Ele murmurou, tentando se mover, mas seus pés pareciam presos ao chão. Reunindo toda a coragem que lhe restava, ele voltou a correr, dirigindo-se ao local de onde o grito havia vindo. Depois de cerca de 30 minutos de busca incessante, Pedro finalmente estava perto. Mas antes que pudesse chegar ao destino, um dos capatazes, com expressão tensa, saltou de repente de trás de uma árvore, derrubando Pedro no chão. "Me solta!" gritou Pedro, lutando para se levantar. Ele queria salvar Joaquim, ainda esperançoso de que fosse possível. O capataz, no entanto, tinha uma expressão triste, como alguém que já havia testemunhado essa cena muitas vezes antes. "Já era, garoto", disse ele com uma voz baixa e resignada. "Não tem mais jeito." A essa altura, ele já morreu. Pedro olhou para o homem, incapaz de acreditar no que ouvia. A ideia de perder Joaquim, que nos últimos dias havia se mostrado uma pessoa confiável e amigável, era insuportável. Ele tentou lutar contra o capataz, mas o homem segurou-o firme, insistindo que voltassem para o alojamento antes que algo pior acontecesse. Relutante, Pedro finalmente cedeu. Eles correram, de volta para o alojamento. Mas Pedro não conseguia parar de pensar no que poderia ter acontecido. Seus pensamentos estavam em frangalhos, uma mistura de tristeza e frustração. Enquanto isso, no local onde Joaquim havia caído, o lobisomem estava agachado, seus olhos brilhando intensamente na escuridão. Ao seu redor, galhos quebrados e marcas de luta no chão contavam a história de um fim trágico. A criatura segurava um braço humano em suas garras, seus dentes cravados na carne enquanto mastigava vorazmente. O silêncio da noite era interrompido apenas pelo som grotesco de algo sendo dilacerado. Pedro, sentado em sua cama no alojamento, sentiu um peso esmagador no peito. Ele sabia que algo terrível estava acontecendo naquela fazenda, e agora tinha certeza de que o perigo era maior do que ele jamais poderia imaginar.